Fala, minha rapaziada, tudo certinho com vocês? Estamos chegando aqui no canal para atualizar o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, até que enfim a data FIFA vai acabar para o Internacional amanhã. Tem o Colorado em campo e tem muitas novidades pra gente trazer e a gente atualiza todo o noticiário do Inter desta terça, dia 10 de setembro de 2024. Muitas novidades no treinamento. Bryan Aguirre e Wanderson vão pro jogo, um deles treinou com bola, o outro não. Tem grandes novidades no CT Parque Gigante, a situação do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. Você lembra onde o Inter está? A briga é por Libertadores, sim. A gente também traz detalhes do que Cleiton Sampaio e Bryan Aguirre falaram em entrevista coletiva. Hoje eles foram apresentados oficialmente. D'Alessandro falou sobre o novo perfil de reforços do Internacional daqui para frente. Ener Valencia, a grande notícia do dia, ele desencantou. A gente fala sobre o rendimento do equatoriano e também dos outros jogadores do Inter que estão nessa data FIFA aqui no canal. Antes, não te esquece de deixar teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, onde a diversão acontece. Código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá, tem mais jogos de eliminatórias. Daqui a pouco tem a nossa seleção brasileira em campo e amanhã tem o Colorado. Vai lá na KTO, faz a tua fezinha e usa o código DIAS, tá certo? Gente, vamos lá. Quero começar pela última atividade que foi com portões fechados hoje à tarde no CT Parque Gigante. A equipe está pronta para o duelo de amanhã, 7h30 no Beira-Rio, contra o Fortaleza. Duelo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de um público entre 20 e 25 mil torcedores. Tem check-in aberto para o sócio, para a compra do sócio e também para o não sócio, pode entrar lá no Mundo Colorado e adquirir o seu ingresso. O Internacional está na tabela do Campeonato Brasileiro hoje, com 3 jogos a menos em relação à maioria das equipes, é o 10º colocado com 32 pontos. Tá 1 pontinho do Galo, que é o 9º, e a 2 do Vasco, que é o 8º. Então, se o Inter vencer o Fortaleza, o Inter pula para 35 pontos e pula para a 8ª colocação. Lembrando, tá? Dentro disso, o Inter vai ter 2 jogos a menos contra Bragantino e Flamengo, ainda para serem cumpridos, e vai para a 8ª colocação com 35 pontos, 4 a menos que o Bahia, que tem 39 e é o 7º colocado, e o Bahia que tem competições ainda pela frente nessa temporada, enquanto o Inter tem só o Campeonato Brasileiro, tá certo? Gente, em relação ao treinamento, Fabrício e Luca, mais uma vez treinaram normalmente. O Fabrício, goleiro reserva, recuperado de uma lesão na tíbia, deve começar no banco. O Antony pegou pênalti, tá sendo titular e tá indo muito bem sem ser vazado. O Antony deve ser o titular. E o Luca, recuperado de dores musculares, deve ser relacionado, ser uma opção pro Roger no banco. Wanderson, hoje todas as imagens indicaram que o Wanderson treinou normalmente com o restante do grupo, participou do rachão, treinou com chuteira, chutou bola, tava na atividade normalmente o Wanderson. Deve ser uma opção pro Roger no banco, tá? Ele tá recuperado da lesão na panturrilha, já estava em fase final de recuperação. A questão é se o Roger vai botar ele agora já, como uma opção no banco. Para começar o jogo, a tendência é que não, que o Wanderson não comece. O Bryan Aguirre, nas imagens divulgadas pelo clube, ele não aparece, tá? Então, é bem possível que ele não tenha trabalhado hoje com bola com o restante do grupo. Mas eu vi muita gente comentando aqui no vídeo de ontem. Gente, só para explicar, nos últimos dias, o Bryan Aguirre treinou com bola. Ele correu num período do treinamento e no outro ele treinou com bola com o restante do grupo. Tá? Então ele não, se ele fosse pro jogo e aparecesse no banco, e ele até falou sobre isso na sua entrevista coletiva hoje, eu vou repercutir na sequência, não seria nenhuma loucura, tá? Ele não tá lesionado nem nada, com problema físico nem nada. Ele teve uma lesão lá no Lanús, se recuperou, já estava sendo utilizado no Lanús antes dessa sua chegada ao Internacional. Então o Wanderson pode ser uma opção no banco, o Aguirre é totalmente uma dúvida. O desfalque para amanhã, Wesley, que está suspenso. Provável Inter, Antony no gol, Natan ou Bruno Gomes na lateral direita. O Natan é de origem, o Bruno Gomes estava quebrando um galho por ali. Na zaga tem 3 jogadores para 2 funções. O Mercado e o Rogel estão voltando de suspensão e o Vitão foi muito bem por ali contra o Juventude. Então deve ser Vitão e Mercado ou Rogel. Rogel pode entrar em uma dessas vagas. E o Bernabé na lateral esquerda. Fernando e Thiago Maia, dupla de volantes mais uma vez. Tabata, Le Patrick e Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho deve jogar por aquela beirada direita e o Lucas Alário no comando de ataque. Bom,
Antes do treinamento de hoje, eu destaquei que o Clayton Sampaio, se escreve Clayton, é sempre importante frisar, o Clayton Sampaio e o Bryan Aguirre foram apresentados pelo diretor esportivo D'Alessandro e também pelo vice de futebol José Olavo Bisol. O Bryan Aguirre dá pra ver que é bem mais tímido, né? Fala pouco, frases curtas, e ele destacou que chegar ao Inter não foi fácil, que o Inter fez de tudo para que acontecesse o negócio, foi até os últimos dias da janela de transferências e que eles fizeram todos os esforços para que o Bryan estivesse aqui em Porto Alegre e que ele está muito contente por isso, que o Inter é um clube muito grande e que, como o argentino fala, vai deixar tudo pela camiseta. Sobre as suas características, o Bryan destacou que ele é um cara que passa muito ao ataque, mas também defende bem, que ele vai ajudar a equipe no que for pedido pelo Roger e no que for possível. Sobre a sua condição física, tá? Ele destacou que a condição física dele é boa, que ele já vinha treinando depois da lesão na coxa lá no Lanús, que ele tá se sentindo muito bem para estar com o grupo e que, apesar da lesão, vem para cá já tendo treinado por lá. Se o Roger precisar dele amanhã contra o Fortaleza, ele tá 100% à disposição. E destacou que sim, a chegada ao Inter é o grande passo da carreira dele. O Clayton Sampaio disse que quando surgiu a proposta do Inter e a possibilidade, ele estava lá na segunda divisão portuguesa no AVS de Portugal, que conquistou o acesso para a primeira divisão de Portugal. Ele disse que ele ficou muito feliz pelo interesse do Inter e ele já despertou o interesse de estar aqui. O Clayton Sampaio vai com 19 anos, ele surge na base do Santos e faz 5, 6 anos de carreira na Europa e está chegando agora com 24 anos no Internacional. Ele disse que nesse período ele amadureceu muito, jogou com atletas experientes que jogaram Liga Europa, Champions, e que ele buscou aprender muito com esses jogadores e chegar aqui e aprender mais um pouco com os caras que já estão aqui no Internacional. Sobre as suas características, o Clayton Sampaio destacou que ele é um zagueiro de muita recuperação, que ele tem velocidade, então ele também tem esse poder de recuperação pela velocidade e também é muito bom no 1 contra 1. Fisicamente ele disse que ele tá bem, tá? Que ele tá bem para poder jogar caso seja necessário. Nessa entrevista coletiva, antes do Clayton Sampaio e do Aguirre falarem, o D'Alessandro trouxe uma informação bem importante sobre o perfil de reforços que o Inter está buscando a partir de agora. Ele falou o seguinte: o Clayton é um zagueiro que a gente já vinha acompanhando, que o clube vinha acompanhando. Ele tem características importantes e nós depositamos muita confiança nele. E aí vem a frase importante do Dali. Ele mostrou muita vontade de fazer parte do nosso elenco, do planejamento que fizemos com ele. Tem contrato até 28 e eu espero que nos ajude muito. E ele falou que o Clayton Sampaio faz parte de um perfil de jogadores mais jovens que o Inter tem buscado aqui no mercado e que tem ido ao mercado atrás desses jogadores mais jovens que cheguem e fiquem um período importante no clube, que não cheguem já num final de carreira. Não que isso estivesse acontecendo, mas o Inter também está buscando rejuvenescer o seu elenco atual. Gente, talvez a grande notícia do dia, tá? O rendimento dos jogadores do Inter nas suas seleções. Primeiro, Sérgio Rocher. Eu vou até botar aqui porque ele estava em campo e estava para terminar o jogo, tá? Seleção uruguaia estava empatando em 0-0. Faltam 10 minutos para terminar o jogo, tá 0-0 lá na Venezuela. Rocher, capitão da seleção uruguaia, vai passar sem sofrer gols nessa eliminatória, né? Nessa data FIFA. Jogaram contra o Paraguai, foi 0-0 em Montevidéu e 0-0 agora contra a Venezuela. O Borré não entrou, tá? A Colômbia bateu a Argentina por 2-1, grande vitória da seleção colombiana, mas o Borré ficou no banco de reservas. E o Ener Valencia foi o grande destaque, porque até que enfim ele desencantou, não fazia gols desde o jogo contra o Juventude, tá? Na Copa do Brasil, aquele jogo que o torcedor tentou até invadir o campo para agredir o Ener Valencia, estava numa má fase aqui no Inter, ainda tá no Inter numa má fase, mas também estava na seleção equatoriana, não fazia um gol, por exemplo, em Quito, que é a sede oficial do Equador, há 6 anos ele não fazia gol lá. Perdeu um pênalti contra a Argentina nas quartas da última Copa América e ficou muito marcado, criticado. Falei sobre esse momento dele aqui. Mas fez um gol de cabeça, um cruzamento para a área, testaço do Ener Valencia, comemorou muito o gol. E é importante esse gol do Ener Valencia para que ele volte para o Inter, quem sabe, sendo aquele Ener que todo mundo espera dele e que ele já foi com a camiseta colorada, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!